analisando um monitoramento. Vamos ver algumas análises básicas que podemos fazer. Usaremos o nosso monitoramento de exemplo, passagens aéreas, clicando sobre ele. Assim que clicamos no monitoramento, somos conduzidos a uma página que é um painel com informações gerais do que tem ocorrido nos últimos dias de monitoramento. Vemos que para este monitoramento aqui, passagens aéreas, houve esta atividade recente, que foi relativa ao Twitter nos últimos dias. Também temos abaixo algumas citações recentes. Nesta mesma página do lado direito, temos uma seção chamada Top Influenciadores, onde podemos visualizar duas coisas diferentes. Primeiro, como citações está selecionado, está sendo mostrado quem são as 5 pessoas que mais foram autores de citações que estão nesse monitoramento. Então, neste exemplo, o usuário Ache Sua Viagem foi o primeiro. O segundo foi esse usuário, e assim por diante. E isso considerando a rede social Twitter. Também podemos ver em relação aos seguidores. Então, isso aqui é possível ver das pessoas que tiveram postagens coletadas para esse monitoramento. Quais são aqueles mais populares, ou no sentido de que eles possuem mais seguidores? Então, essas pessoas têm normalmente um alcance maior do que elas estão falando. Neste caso aqui, o primeiro foi este usuário que tem 2.048 seguidores e teve uma citação nesse monitoramento. Em seguida, pacotes e viagens, com 1.696, e assim por diante. Um pouco abaixo, temos uma nuvem de palavras, que mostram visualmente quais foram as palavras mais comuns nas citações coletadas. E o tamanho da palavra é proporcional a quanto ela foi comum no monitoramento. Então, por exemplo, aéreas foi bastante comum, parcelar, etc. A cor tem a ver com o sentimento das menções que contém essa palavra, no sentido de que verde significa que são menções que estavam falando alguma coisa boa com essa palavra. Amarelo são menções que estavam falando uma coisa neutra. E se tivéssemos vermelhas, seriam citações que falaram algo negativo contendo esta palavra. Nesta nuvem de palavras, podemos clicar em uma palavra, e isso vai nos remeter diretamente às citações que a contém. Vejamos a aba Citações, onde podemos ver diretamente todas as citações que foram coletadas para o monitoramento. Ao clicar na aba, você será direcionado a uma página com as citações coletadas apenas relativas ao dia de hoje. E isto está indicado neste campo aqui, no canto superior direito. Podemos modificar a data desejada, clicando sobre ele e colocando um outro intervalo. Por exemplo, se quiséssemos ver tudo o que foi coletado do dia 1º de outubro de 2013 ao dia 10 de outubro de 2013. Agora temos tudo aquilo que foi coletado entre esses dias. Vemos que foram coletadas para este monitoramento, neste período, 172 citações no total, sendo 6 de blogs, 15 de sites de notícias, 26 do Twitter, 124 do Facebook, nenhuma do Foursquare, nenhuma do Google+, nenhuma do Orkut e uma do YouTube. Podemos rapidamente visualizar cada uma dessas redes sociais clicando sobre elas. Então, se eu clicar sobre Twitter, será mostrado aqui embaixo somente as citações vindas do Twitter. Se eu clicar em Facebook, vão aparecer apenas as citações do Facebook neste período, e assim por diante. Este primeiro ícone mostra todas as citações juntas.
Então vejam só, aqui nessa tela agora temos as citações de todas as redes monitoradas neste período. Aqui ainda há várias outras informações interessantes. Primeiro vemos no canto direito, aqui acima, uma barra com informação dita de sentimento. Essa barra mostra sendo preenchida para a direita, a partir do centro, como está aqui em verde, que o sentimento médio das coisas que estão sendo faladas nesse monitoramento é positivo. Ou seja, as pessoas estão falando bem das menções que tem nesse monitoramento. No nosso caso, isso era esperado, uma vez que estamos monitorando promoções. Então, as pessoas normalmente vão estar falando bem das promoções. Lembrando que a análise de sentimento foi feita automaticamente pelo Top Qualis e foi automaticamente calculado o sentimento médio de todas as menções coletadas. Então, abaixo podemos olhar diretamente as menções coletadas. Cada uma delas podemos ver a fonte representada pelo ícone. Aqui nesse caso, Facebook, o autor. Se clicarmos no seu nome, vamos diretamente para a sua conta nesta rede social. O que foi que ele postou de forma resumida. E se clicarmos sobre o link, iremos para a postagem completa dele na rede social. No canto direito de cada citação, temos a classificação automática, que foi feita quanto ao sentimento. Por exemplo, nesse caso, foi considerado que essa é uma citação neutra. Não foi considerado automaticamente pelo sistema que ela tinha nenhuma conotação forte, nem positiva, nem negativa. Ela é, sobretudo, neutra quanto à opinião. Nesse caso aqui das citações desse monitoramento, vemos que várias delas foram consideradas como neutras. Aqui temos um exemplo de uma citação que foi considerada positiva. Veja que ele está elogiando a promoção e não apenas anunciando. Então, aqui tem um sentimento positivo forte, que foi corretamente identificado pelo sistema. E assim por diante. Se tivesse alguma que foi considerada negativa, estaria selecionado este ícone de negativo para a citação. Então, podemos navegar aqui por todas as páginas de citações e verificar o que foi dito. Vemos aqui uma negativa. Uma pessoa está fazendo uma crítica que não consegue comprar passagens usando o cartão. Então, o sistema também classificou automaticamente como negativo. Veja que você pode se interessar em ver, por exemplo, somente o que foi classificado como negativo, ou somente o que foi classificado como positivo, ou somente o que está neutro. Então, por exemplo, vamos ver somente o que foi classificado como negativo. E isto pode ser feito clicando aqui, nessa área de filtros gerais, e selecionando então sentimento negativo, e em seguida aplicar. Ao fazer isso, estamos mostrando somente as citações que foram classificadas como negativas neste período. Então, tem aquela que vimos junto com as outras e temos outras que foram coletadas. Poderíamos fazer a mesma coisa para ver somente as positivas. Veja que quando o sistema classifica automaticamente o sentimento da citação, ele pode ter mais confiança na sua classificação quanto a positivo, negativo ou neutro de uma citação e menos confiança em outra citação que ele tenha ficado um pouco em dúvida. Então, quando você mostra um filtro por sentimento, você pode não só mostrar tudo que foi classificado como negativo ou positivo, mas você pode também dizer para o sistema, por exemplo, me mostre somente o que foi classificado como negativo com uma precisão estimada maior do que tantos por cento. Ou seja, me mostre somente as coisas negativas que o sistema tem um grau de certeza bem razoável de que ela é negativa. Então, por exemplo, se eu colocar aqui negativo e aplicar, eu tenho neste período 8 menções que foram classificadas como negativas.
Agora, se eu dissesse que eu queria ver somente as negativas, que eu tenho uma precisão maior que 70% de confiança que eu classifiquei corretamente, eu poderia fazer isso colocando maior que aqui, 70% aqui e aplicar o filtro. Neste caso, antes eu tinha 8 citações classificadas como negativa, com precisão de sentimento qualquer. E agora eu estou restringindo aqueles que tiveram precisão de sentimento maior que 70%, que foram agora trazidas aqui. Então veja que agora foram 7. Das 8 classificadas como negativas, 7 o sistema considerou que tem mais de 70% de certeza que ela é realmente negativa. Vou remover. Pronto. Com isso, vimos uma análise básica de citações.